Hoje vamos falar sobre ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Começaremos tratando do que traz a Constituição Federal do Brasil. Lá no artigo 156, assim nos traz: compete aos municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos, ITBI, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. E no parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. E no inciso 2, compete ao município da situação do bem. Então, no artigo 156, inciso 2, além de dizer que compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão intervivos, ITBI, nos traz que essa primeira informação, que é intervivos, entre vivos. Se for causa mortes, estaremos falando de ITCD e não de ITBI. A qualquer título, não tem um título específico no qual se vai estabelecer a transmissão intervivos. São vários, a qualquer título. E tem que ser por ato oneroso, não pode ser de caráter gratuito. Também gratuito, nós estamos falando do ITCD, que é o Imposto Estadual, de bens imóveis. Se for transmissão de bens móveis, também não estaremos falando de ITBI. Por natureza ou acessão física, que são conceitos advindos do direito civil. Por natureza, aquilo que você já encontra na natureza, por exemplo, um terreno. Ou acessão física, aquilo que você acresce àquilo que já existe na natureza. Por exemplo, uma casa que eu construo em um terreno, é uma acessão física. E de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia. Aí nós temos os direitos reais sobre esses imóveis, que eles também podem ser transmitidos. Exceto os de garantia, por exemplo, excetua-se a hipoteca, presente nos financiamentos imobiliários, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. E no parágrafo 2º, no inciso 1, ele traz hipóteses de imunidade, porque são não incidências presentes, sendo declaradas, instituídas na Constituição. Então, nós temos que, na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nessa situação nós temos imóveis, por exemplo, que vão ser incorporados a uma pessoa jurídica, a uma sociedade, o sócio subscreveu e vai pagar essa subscrição no capital daquela empresa com a incorporação na empresa, na pessoa jurídica, de um bem imóvel. Há uma transmissão, há um valor, porque aquilo ali está sendo transmitido a um valor que ele deve como sócio daquela empresa. E nessa situação, achou por bem o legislador de tanto incentivar que houvesse esse tipo de transação e não cobrar e não incidir o ITBI nesse tipo de transmissão. Nem também sobre a transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. A fusão, quando temos duas empresas, A e B, elas se unem todos os seus patrimônios e formam uma nova empresa, C. A incorporação, temos uma empresa A e uma empresa B, e a empresa A vai incorporar todo o patrimônio dessa empresa B. E a empresa B desaparece, continuando somente a A com o capital patrimonial
maior, já incorporado da empresa B. Na cisão, nós temos uma separação, uma divisão de uma empresa. Nós temos a empresa A, que se subdivide numa empresa nova B e noutra C. E na extinção de pessoa jurídica, como o próprio nome está dizendo, vai se extinguir, vai deixar de existir aquela pessoa jurídica. Então, nessas situações, em toda transmissão de bens ou direitos incorporados, não vai incidir o ITBI, salvo se, é o restante do inciso, nesses casos, se a adquirente tiver como atividade preponderante, ou seja, a sua atividade tiver uma receita operacional advinda de uma dessas três que eu vou citar agora, maior do que 50%. Quais são as atividades? Compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil. Se tiver uma dessas três atividades como objeto social do adquirente e ela for preponderante, ou seja, mais de 50% da sua receita operacional, aí sim vai incidir o ITBI. E compete ao município da situação do bem, o que significa que, dentro do território do município, todos aqueles bens que, porventura, venham a ser transmitidos numa transmissão inter vivos, onerosa, como qualificada aqui na Constituição, o ITBI vai incidir sobre esses bens. Se for um bem situado no município de Fortaleza, vai ser para Fortaleza o ITBI. Se for um bem situado no município de Recife, de Salvador, de São Paulo, Rio de Janeiro, vai para essas capitais, respectivamente, para essas cidades. Então, esses são os principais pontos que temos falando do ITBI na Constituição Federal. Agora nós temos uma timeline, um aspecto histórico do ITBI. Em 1808 foi instituído o imposto chamado CISA, através do alvará número 3, em junho de 1809. A alíquota de 10% e englobava as compras, vendas, trocas e arrematações de imóveis. Só para nos situarmos no período histórico que se vivencia nessa época, nós temos que isso se dá logo após a vinda da família real ao Brasil. E essa família real, a corte portuguesa, que veio fugida da invasão, de Napoleão Bonaparte, né, francês, lá Portugal, e eles vieram para cá, para o Brasil, e precisavam de dinheiro para poder sustentar a corte portuguesa aqui no Brasil. E começaram a ser criados impostos. E esse foi um deles. Em 1891, a competência do Estado era competência do Estado, né, instituir, arrecadar e fiscalizar esse tributo. Em 1934, houve a cisão do tributo, o imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária intervivos e o imposto sobre transmissão de propriedade causa-mortes. Então, houve a cisão dos dois em dois impostos. Em 1937 e 1948, a permanência da cisão, competência atribuída aos Estados Federados, em uma alíquota de 6%. Na década de 50 para 60, houve o surgimento de novos municípios, a migração da população do interior para as capitais, e teve necessidade do fortalecimento do federalismo. Então, o município passou a ter mais demandas e precisou de recursos. E em 61, houve uma alteração da competência, onde o imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária intervivos passou a ser municipal e o causa-mortes estadual. Em 65, houve a fusão, novamente, do imposto e competência estadual respectiva. Em 1988, o imposto foi novamente cindido e passando o Estado o imposto sobre doação e transmissão causa mortes. E para o município, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, por título oneroso e ato intervivos. Agora vamos às principais características do ITBI.
Além dele ser um imposto municipal, como todo imposto, que também isso é uma característica não somente do ITBI, mas de todo imposto, ele tem uma função fiscal arrecadadora. Significa que o seu objetivo é arrecadar, carregar recursos ao município, para que o município consiga implementar suas políticas públicas, que estão lá no orçamento público municipal. Outra característica é a não progressividade do ITBI, porque nós não temos essa previsão na Constituição Federal. Então, ele é um imposto não progressivo. E o que quer dizer ser não progressivo? A alíquota dele não vai aumentar à medida que aumenta a base de cálculo do imposto. Então, ela pode aumentar por outro motivo, mas não porque aumentou a base de cálculo. Então, isso aqui é não ser progressivo. Agora temos uma jurisprudência que trata exatamente dessa questão. O ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, alíquotas progressivas, inconstitucionalidade. Verbete número 656 da súmula do Supremo. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Então, é inconstitucional, aqui já definido pelo STF, essa progressividade do ITBI. Agora terminamos essa aula. Até a próxima.